Olá pessoal, neste vídeo a gente vai mostrar para vocês de que maneira vocês podem acessar o banco de dados criado em MySQL, no caso sistema gerenciador de banco de dados MySQL, de dentro do NetBeans. Você vai aprender a fazer isso através da aba de serviços no NetBeans. E o legal de tudo isso é que você vai poder usar esse mesmo banco de dados como uma aplicação para o seu cadastro de cliente que a gente pretende colocar em Java, desde a apresentação até a hora que ele faz a gravação nas tabelas. Tá ok? Acompanhe com a gente. Para começar, nós vamos mostrar para vocês o que vai ser feito no NetBeans. E aí você vai poder observar direitinho de que maneira você pode criar então o seu banco de dados e suas tabelas nesse aplicativo. Então olha só, eu fiz aqui um desenho representativo onde nós vamos começar da seguinte maneira. Nós vamos ter o NetBeans, o IDE NetBeans, e através de um driver nós vamos acessar um servidor MySQL. Quando eu conseguir o acesso ao servidor MySQL, eu vou criar o banco de dados e dentro do banco de dados eu vou criar duas tabelas, que é a tabela cliente e a tabela compra. O relacionamento entre elas será de um para muitos, ou seja, um cliente pode fazer uma ou mais compras. As nossas tarefas básicas serão registrar o servidor MySQL, criar o banco de dados e criar as tabelas cliente e compra, como eu indiquei aqui para vocês. Então é isso aí. Observe direitinho o vídeo, é muito simples e fácil, você vai gostar. Olha, eu quero deixar em observação o seguinte: as tarefas de registrar o servidor MySQL, como criar banco de dados e outras coisas que você vai aprender, você pode acessar através do botão direito do mouse. Então não se esqueça, o botão direito do mouse vai sempre lhe abrir um menu com as opções de criar banco de dados, de registrar servidor e outras, como até mesmo ver o conteúdo do banco de dados. Então observe direitinho no vídeo e aí você vai entender como é que isso funciona. E para criar as tabelas, nós voltamos aqui no NetBeans, na aba de serviços. Aí nós abrimos aqui banco de dados, botão direito. Reparem que já está em cinza porque eu já registrei o servidor MySQL, senão você teria de fazê-lo. Aqui o servidor está desconectado, então sim. Aqui eu vou digitar a senha, se caso você não tenha a senha não é necessário, digita OK. E aí você consegue a conexão com o seu servidor, tá aqui. Agora botão direito para criar o nosso banco de dados, eu vou digitar aqui, no caso, cadastro cliente, OK. Então nós estamos criando o nosso banco de dados chamado cadastro cliente, só um momento. E aqui está o nosso banco de dados, temos que conectar, botão direito, conectar. Eu coloco a senha novamente, se você não tiver colocado senha não é necessário. Ok, errei a senha aqui, um momentinho. Ok, vamos lá, ok. Então está aqui o nosso banco de dados e aqui aparece a conexão para o nosso banco de dados. Então eu vou expandir, aqui eu não tenho nenhuma tabela, eu vou criar a tabela. Então eu clico aqui com o botão direito, executar comando, eu vou digitar o código em SQL. Aí eu volto aqui no conteúdo, que você encontra no nosso vídeo, aí embaixo o link para o conteúdo. Eu dou Ctrl V e aqui eu peço para rodar o SQL. E aí ele gera a tabela cliente para mim. Novamente eu vou pedir agora a tabela compra, né? A gente vai fazer um relacionamento de um para muitos, um cliente pode ter muitas compras. Então eu apago este, digito Ctrl V, copio a compra, peço para rodar e aqui está a nossa tabela de compras. E eu quero chamar a atenção que você pode também usar o assistente para a criação dessas tabelas. Então para mostrar aqui um exemplo, se eu clicar aqui em tabelas, botão direito, criar tabela, então eu posso digitar aqui o nome da tabela, vamos supor uma tabela chamada fornecedor, tá aí. E agora eu posso adicionar as colunas dessa tabela. Então sempre o campo identificador, que eu vou colocar aqui como BigInt, né? Ele vai ser chave primária, digito OK. Então aqui aparece o primeiro campo. Posso adicionar coluna,
Vamos supor que fosse uma tabela chamada fornecedor. Você não precisa criar essa tabela. Estou dando exemplo de como criar tabelas pelo assistente. Aí você vai escolher aqui varchar, tamanho pode ser 30. Não nulo, para que ninguém digitar nulo. E aí eu dou OK e aqui aparece a nossa tabela fornecedor. É isso, pessoal. Registrar um servidor MySQL faz com que o NetBeans reconheça a existência de um servidor MySQL na máquina. Então logo o MySQL deve estar instalado na máquina. E lembrem-se, muitas das funções de gerenciamento de banco de dados no NetBeans podem ser acessadas com o botão direito do mouse na janela de serviços. E guardem este banco de dados e suas tabelas, porque eles vão ser parte da construção do nosso cadastro de clientes. Esperamos que você tenha gostado e até a próxima.